Fala, gente boa, tudo bem? Como é que vai o vídeo de vocês? Tudo certo? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso Deus Não Está Morto. Hoje, no estudo de hoje, vamos ler Mateus 23, amém? Estamos aí firme e forte nessa série de leituras da Palavra de Deus, incentivando o povo a ler a Bíblia, né? Porque a gente sabe que o povo carece, não por falta de informação, mas por falta de conhecimento. E quem que não lê a Bíblia, quem não estuda a Escritura, está sendo enganado muitas vezes. Tanto por muitas informações distorcidas que o pessoal diz aí. Então eu acho que ler a Bíblia não é só uma questão da minha fé cristã apenas, mas é uma questão de conhecimento, é uma questão de mudança de vida. Ajudar as pessoas a sair da Matrix, acreditar em tudo que vê por aí e não confirmar na palavra. Eu acho que muita gente se aproveita disso aqui porque as pessoas acabam não lendo a Bíblia. Aí elas acabam acreditando em qualquer coisa que vê por aí. E isso é muito perigoso, sabe? A melhor coisa que a gente pode fazer como jovens é ler a Bíblia. Porque quando tiver algo que está sendo pregado que não é bíblico, ou alguma prática que não tem base nenhuma, a gente vai poder discordar porque a gente tem um conhecimento. Ter o conhecimento é importantíssimo. Então valorize a igreja que você vai, se ela tem estudo da palavra. Valorize uma igreja que abre a Bíblia e lê a Bíblia. Valorize a igreja que tem escola dominical, a igreja que tem EBD. Valorize a igreja que tem teologia, valorize a igreja que tem todas essas coisas, porque isso é muito importante. Porque o anticristo não precisa de muito para enganar o pessoal. É só não ler a Bíblia, é só não estudar, é só não ter entendimento das escrituras, você já vai ser muito enganado, entendeu? Então confira tudo na palavra, seja um bereano, confira tudo na palavra. Os bereanos eram judeus que receberam a palavra, mas conferiram tudo que eles estavam falando para eles. Entendeu? E nós temos que fazer o mesmo, sabe? Não acreditar em tudo que a gente vê por aí sem confirmar na escritura, entendeu? E isso acaba tirando a gente de muitos problemas quando a gente começa a estudar. A gente acaba sendo livre por Deus de muitas coisas quando a gente começa a ver o que é bíblico, o que faz parte da Bíblia e o que não faz. Amém? Então hoje vamos ver aqui Jesus censura os escribas e fariseus. Lembrando que os escribas e os fariseus, eles eram os mestres, doutores da lei. Eles também conheciam a Bíblia. Mas é aí que tá, você tem que conhecer a Bíblia e conhecer de quem a Bíblia está falando. Porque eles conheciam a Bíblia, mas não tinham revelação de que a Bíblia em todo o tempo estava falando de Cristo. E daquilo que Cristo fez e ia fazer na cruz. Amém? E a volta dele. A gente vê nos escribas pessoas que colocavam fardos pesados demais na vida das pessoas. Faziam a mensagem de Deus ser uma mensagem extremamente pesada, em que nem eles mesmos, nem as pessoas que o seguiam conseguiam cumprir aquilo. E isso causava condenação e fazia as pessoas se sentirem ainda mais inimigas de Deus, a tal ponto que, né? Enfim. Ó, Jesus censura os escribas e fariseus, Mateus 23. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos: na cadeira de Moisés se sentaram os escribas e os fariseus. Fazei-o guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Olha só. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Ou, em outra versão, diz assim, ó: mas em todas as suas obras eles fazem para serem vistos pelos homens, e eles fazem os seus filactérios mais longos, e aumentam as orlas das suas vestes. Ou seja, têm aparência de santidade, mas não vivem nada disso. Amam o primeiro lugar nos banquetes e nas primeiras cadeiras das sinagogas ou nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestre pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis de pai, ou chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados de guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Meus irmãos, até aqui nós aprendemos uma coisa muito importante, que Cristo não está preocupado com cargos. Jesus, ainda que lá em Efésios,
ele tem escolhido diáconos, presbíteros, pastores e mestres e também bispos. Seriam esses, teoricamente, os ministérios. E também tem escolhido dons ministeriais, apóstolo, mestre, evangelista, profeta e pastor. Cinco dons ministeriais, e tem mais ainda também. Mas a gente vê que Deus não está preocupado com a nossa posição diante dos homens, mas Ele está preocupado com o nosso coração. E olha só o que acontece aqui. Esse filactério aqui, no versículo 5, está lá em Deuteronômio 6:8. Também as atais com um sinal na tua mão, e tecerão por frontal entre os olhos. Olha só o que acontece. Então eles colocavam que eles eram os caras, que eles tinham a lei. Esse filactério ali, ele tá lá em Deuteronômio, como a gente viu aqui, 6:8. Então eles se vangloriavam, né? Porque eles tinham o conhecimento, eles tinham a sabedoria, eles sabiam tudo. Mas a gente vê que isso mais afastava as pessoas de Deus do que aproximava, porque o que Deus quer é que sim, nós conhecemos a Escritura, que nós praticamos os ensinos de Jesus, mas a questão é que nós não devemos se vangloriar por isso. A nossa santidade não pode ser uma arma que a gente aponta para os outros e diz, olha, vocês estão tudo errado e nós somos o certo. Pelo contrário, aquele que tem conhecimento, aquele que estuda, aquele que quer ser versado no conhecimento de Deus, no conhecimento de Cristo, que conhece o Espírito Santo, tem que ser humilde. A gente vê que eles não estavam fazendo isso, mas a gente vê que é uma grande lição para os nossos dias. Qual que é a grande lição? Nós devemos ser mestres humildes. Por isso que Jesus não disse para eles ser, ninguém vos chamei de mestre, nem de pai, nem disso, nem daquilo. Por quê? Porque é humildade, entendeu? Você tem que ter humildade para fazer as coisas. Paulo fala que Timóteo é um filho na fé. E a gente vê também que Deus falou que existem mestres. Amém? Só que, veja, mas Jesus fala para ninguém chamar de mestre, nem de pai, nem disso, nem daquilo. Por quê? Porque tem muita gente que valoriza mais a posição do que o que Cristo é. Entendeu? E, meus irmãos, se a gente quer ser cristãos genuínos nos dias atuais, nós devemos valorizar mais o que Jesus fez do que aquilo que a gente pode fazer. Entendeu? Olha só, várias advertências de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixai entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas para o justificar. Fazei longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. Em uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Prosélito quer dizer, muda para a religião deles, mas faz eles se tornar mais filho do inferno, porque em vez de ensinar a palavra de Deus, eles estavam fazendo fardos pesados na vida das pessoas. E Jesus nos ensina que o evangelho é leve. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave, a Bíblia fala de Jesus. Então, todo o ensino de Jesus é leve, não é pesado. Mas o que eles estavam fazendo é trazer um fardo muito pesado na vida das pessoas. Ai de vós, guias cegos, que dizeis? Quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos. Pois qual é maior ouro? Qual é maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. E quem porém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é o maior? Ou qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos que o quais o mosquinho engolis o camelo. Ou seja, eles davam um dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Eles estavam discutindo até os tipos de dízimo que eles tinham que dar, mas esqueciam a misericórdia, o juízo, né? E a fé, ou justiça, misericórdia e fé. Então isso nos lembra hoje, como cristãos, que nós devemos ser sim praticantes de boas obras diante de Deus. Mas nós não devemos colocar isso como o tudo na nossa vida. Mas nós devemos balancear o seguinte: a nossa misericórdia tem que ser maior que tudo isso. Entendeu?
Então tem muitas pessoas que se vangloriam porque vão para a igreja, porque fazem isso, porque fazem aquilo. O que é importante para Deus é a gente ter um coração quebrantado e contrito e viver em Cristo pensando o seguinte: olha, eu não era nada, mas Ele me deu tudo. Eu não sou merecedor disso aqui, mas Ele, por infinito amor, me deu. Então é a glória para Ele, não é para mim. Então essa é uma das grandes coisas que nós devemos pensar nos dias de hoje. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vos exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Olha só que entendimento que Jesus está denunciando aqui. Pessoas que por fora parecem ser as mais santas, mas por dentro estão cheias de iniquidade, de hipocrisia, de... Meu, Jesus não quer isso. Jesus quer que o nosso coração seja um coração puro, ainda que, entendeu? Ele quer que por dentro nós estejamos limpos, entendeu? Não adianta a gente botar uma roupa bonita e ir pro culto, mas no nosso coração tá pensando mal do outro, pensando a vingança e tudo mais. Nós devemos buscar o quê? Ter um coração limpo. E é isso que Jesus nos ensina aqui, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificai os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos do que matam os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Olha só que interessante. Então Jesus ele condena a atitude deles de se acharem os caras mais importantes, os caras mais inteligentes, os maiores dizimistas de todos, porque davam dízimo da hortelã, do endre, do cominho, disso, daquilo, 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 daquilo. Isso me lembra muita gente de hoje, que se vangloria porque dá o dízimo, se vangloria porque faz isso, faz aquilo, dá oferta, e esquece da justiça, da misericórdia, esquece de amar os outros. Isso aqui nos denuncia um tipo de pessoa que os profetas vinham, falavam as coisas, mas eles matavam os profetas. Entendeu? Então são aquelas pessoas que ouvem a mensagem em vez de ouvir ela com amor, vão lá e matam, crucificam aqueles que são portadores da mensagem. Então isso é uma grande denúncia de Jesus. Eles davam dízimo, faziam isso, faziam aquilo, faziam não sei o quê, mas esqueciam das coisas mais importantes da lei, que é muito mais importante você ser misericordioso, você ajudar os pobres, você ter um coração grato do que pensar em outras coisas. É isso que Jesus está ensinando. Jesus condena os caras que falam que, meu, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o cara, eu sou, meu, Mega Power Blaster, Master Blaster, conhecedor da Bíblia, mas não tem misericórdia dos outros, cara, não vale de nada, entendeu? Conhecer a Bíblia, mas não ter amor pelas pessoas, conhecer a verdade, mas essa verdade não te libertar, Jesus está dizendo aqui, ó, em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Então o que vai vir sobre a presente geração aqui? Eles mataram muitos cristãos e muitos judeus fazendo isso aqui também, ó. Matareis e crucificareis, outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Isso aconteceu depois também com aqueles que tinham se convertido a Jesus e que eles perseguiam, né? Tanto eles quanto os outros conhecedores da lei perseguiam eles. Por quê? Porque é aquela coisa, o coração deles estava longe de Deus. Mesmo com a boca deles falando sobre Deus, o coração estava longe. Então você pode praticar a Bíblia inteira, mas se você não tem um coração que anda com Deus e está em Cristo, aliás, e vive de acordo com
o amor de Deus e tudo mais, ter misericórdia das pessoas, não vale de nada. Não vale de nada. Você ser o maior conhecedor da Bíblia, se você não tem misericórdia das pessoas. Você pode conhecer tudo, eu posso conhecer tudo. Isso eu levo pra mim, cara. Isso eu levo pra mim. Eu posso conhecer todas as coisas. Mas se eu não tenho misericórdia daquele cara que tá perdido, que tá lá na droga, que tá na prostituição, que tá lá num buraco. Se eu não tenho misericórdia daquele cara, sabendo que eu, no passado, também tive meus pecados, cara, não vale de nada meu cristianismo. Meu cristianismo não vale de nada se eu não tenho misericórdia das pessoas. Se eu não tenho amor pelas pessoas. Se o amor que eu tenho é só porque eu dou o dízimo na igreja, é só porque eu frequento uma igreja, é só porque eu dou uma oferta todo mês, é só porque eu faço, sabe? Se eu tenho isso, se eu faço essas coisas, mas eu não tenho amor pelo meu próximo, nada disso vale perante Deus. Nada disso vale, meu amigo. Nada disso. Não adianta a gente saber tudo de Bíblia, a gente conhecer a Bíblia, a história da igreja, entender as doutrinas, como que elas começaram e como que elas foram andando ao longo da história da igreja. Não adianta eu ser o maior mestre e conhecedor se eu não tenho misericórdia, se eu não guardo a fé, a justiça, não vale de nada, meu irmão. E é isso que Jesus condena neles, para que a gente aprenda e não faça também. Amém? E bora para lá. O lamento sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: Bendito é o que vem em nome do Senhor. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declarai-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer: Bendito o que vem em nome do Senhor. Então, bendito o que vem em nome do Senhor, porque eu vos digo, olha só, em outra versão, que não me vereis mais até que digais: Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Vou ler nessa versão aqui, ó. Ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos, debaixo das suas asas, e não quiseste, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa é deixada desolada, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Então Jesus, a gente vai ver que ele deu uma verdade aqui. Eles vão ver Jesus de novo a Jerusalém, eles vão crer em Jesus de novo, eles vão crer no final, a gente vai ver isso. Lá em Romanos fala que Deus vai salvar o povo dele, mas Deus permitiu que o coração deles fosse endurecido para que nós gentios, nós que somos gentios, recebêssemos o evangelho. A gente vai ver isso aí bem certo lá em Romanos 11. Mas a grande questão é que Deus endureceu o coração deles, mas isso é temporário. Vai chegar o momento que a Bíblia vai dizer lá pra frente que eles vão se converter e vão crer em Cristo. E vão dizer: Bendito seja o que vem em nome do Senhor. E vai acontecer isso. Amém? Então, Senhor Deus, obrigado por essas pessoas aqui que estão aqui assistindo esse vídeo comigo, estão aprendendo a forma correta, Pai, de praticar os desígnios e os anseios de Deus. Deus quer sim que nós participamos de uma igreja, Deus quer sim que nós contribuamos, Senhor Deus, mas Deus quer muito mais do que isso, que o nosso coração seja um coração quebrantado e contrito, e que a nossa teologia seja uma teologia que ame as pessoas, Senhor Jesus. Que nós possamos amar as pessoas, que nós possamos ter um coração grato e amar as pessoas de todo o coração, assim como o Senhor nos amou. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos praticar o amor e não ser como os fariseus que conheciam tudo, mas não tinham nenhum tipo de amor e misericórdia. Pai, que nós possamos ser pessoas de coração limpo e puro, Pai, porque o Senhor é maravilhoso e a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Valeu, pessoal. Vamos pro próximo vídeo agora. Amanhã, Mateus 24.